Boa noite, pessoal. Aqui é o Dr. Enoque, bispo da Igreja Episcopal Anglicana e bacharel, mestre e doutor em teologia. Minha área de concentração é teologia sistemática. Desde quando eu fazia meu curso teológico, eu sempre amei teologia sistemática. Me inspirei em grandes mestres, que tive, mas no primeiro vídeo eu mostrei para vocês aqui a minha biblioteca só na área de teologia sistemática. Porque eu tenho biblioteca na área de grego, hebraico, Novo Testamento, Velho Testamento, hermenêutica, homilética, liderança. Toda a grade curricular da Faculdade Teológica, nós temos aqui um acervo completo. Mas o meu enfoque é na teologia sistemática, tá certo? Aí eu falei para vocês que a teologia sistemática ela é muito importante porque ela é considerada a coluna vertebral de um curso teológico. No curso teológico você tem uma matéria chamada hermenêutica, que é a ciência que estuda os princípios e regras de interpretação de qualquer texto. Seja jurídico, sagrado. Você tem uma disciplina chamada exegese, que vem do grego exegelmai. E exegelmai significa escavar, significa buscar, analisar profundamente no dia a dia da exegese. A gente utiliza várias ferramentas, entre elas a hermenêutica, uso e costume dos tempos em que o texto foi escrito, o próprio texto no original. Enfim, homilética, evangelismo, aconselhamento pastoral, são diversas disciplinas, cerca de 50 disciplinas no curso teológico. Mas a que mais me fascina é a teologia sistemática, e eu a considero a espinha dorsal, a coluna vertebral do curso. Por quê? Nela nós recebemos o elemento essencial da compreensão das Sagradas Escrituras na forma de doutrinas, porque você tem muitas maneiras de interpretar a Bíblia, no aspecto histórico, quem foi Jesus, o que ele fez no dia a dia, os milagres, as parábolas, como ele via no dia a dia, o aspecto histórico, e o aspecto doutrinário, que é o que interessa a teologia sistemática. A teologia sistemática ela está normalmente dividida em 10 ou 11 disciplinas, assim, no geral, que seria a parte de prolegômenos, que é a introdução geral à teologia sistemática, ou prolegômena em inglês, Aí depois vem a bibliologia, que é o estudo das Sagradas Escrituras. Depois vem a teologia, propriamente dita, que é o estudo de Deus, seus atributos naturais, morais. Aí vem a cristologia, que é o estudo de Cristo, seus ofícios, sacerdote, profeta, rei, a dupla natureza divina e a natureza humana. Aí na sequência você tem o estudo do Espírito Santo, quem foi o Espírito Santo. E aí você leva em consideração os pais da igreja, desde o período que compreende o ano 95, da morte do apóstolo João, até o ano 600, do período da patrística, vindo o primeiro período 95 até o 150 com os pais apostólicos, do 150 até o 300 com os apologistas, e do 300 até o 600 com os pais teólogos, quando surge Santo Agostinho de Hipona, já no século IV para V, trazendo uma compreensão já também interessante da doutrina da graça de Deus. Aí vem a eclesiologia, que é a doutrina da igreja, quando você estuda a questão do batismo, da Santa Ceia, que são os sacramentos, a questão do governo da igreja, das funções daqueles que trabalham dentro da igreja, no ofício sagrado. Aí você tem a angelologia, que é o estudo dos anjos, desde os anjos caídos até os anjos eleitos, os anjos preteridos e os eleitos, os anjos individuais, os anjos em organização como serafins, tronos, domínios, principados, potestades. Certa feita eu ouvi alguém falar, em um desses vídeos do YouTube aí, sobre os arcanjos no plural. Tem até um hino no inário presbiteriano, no inário de várias igrejas também, que diz, arcanjos adorai, arcanjos adorai, no plural. Só que na angelologia, nós estudamos que a palavra arcanjo aparece 2 vezes na Bíblia. Uma vez em 1 Tessalonicenses 4,16, quando fala ressoada a trombeta do arcanjo de Deus, singular. E também em Judas, versículo 9, quando fala, quando o arcanjo Miguel contendia com Satanás acerca do corpo de Moisés, não ousou proferir contra ele juízo, mas disse: o Senhor te repreenda, Satanás. Então vem a angelologia, vem a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, enfim, tudo isso aí. E na minha tese de doutorado, está aqui, minha tese de doutorado, que teve como tema teologia sistemática como voz do oprimido, eu abordei um tema nela aqui, na teologia sistemática, que eu chamei de ginecologia teológica. Por quê? Porque a teologia, isso logo após a antropologia, porque a teologia, ela trata a mulher dentro de uma visão androgênica, ou seja, na visão do homem. E eu dei para a mulher um tratamento aqui na minha tese de doutorado,
um tratamento especial. Está aqui no determinado capítulo, não vou vasculhar para não atrasar muito o nosso trabalho. Então eu trabalhei a questão da ginecologia teológica, a doutrina da mulher nas Sagradas Escrituras. E quando eu falo da doutrina da mulher, eu tenho todo um material também que eu trabalhei para a elaboração da doutrina da mulher na Bíblia. Na época, eu li diversos livros que trataram do tema. Eles estão aqui em algum lugar na minha biblioteca, porque são tantos livros e a gente acaba não tendo acesso a todos assim na hora que procura, né? Estou ainda dando organização aqui, mas eu li mais ou menos uns 30 livros que tratavam da doutrina da mulher, ou seja, da mulher no contexto das Sagradas Escrituras. Num próximo vídeo posso apresentar um por um para vocês cada um desses livros. E a teologia sistemática, então, ela tem esse objetivo de dar a gente essa capacidade de falar sobre as doutrinas das Escrituras. E aqui vocês veem que nós temos trabalho desde adventistas até trabalhos arminianos, né, que vão defender a salvação como sendo algo que o homem conquista com seus esforços, o pelagianismo, o arminianismo, até a teologia reformada de Strong, que ao mesmo tempo que ele é calvinista, ele é a favor também do batismo só de adultos e do batismo por imersão, porque ele é batista. Batista é do exterior, né? Porque os batistas brasileiros, através da sua declaração de fé em 1960, uns quebradinhos, eles optaram por crerem no livre-arbítrio, romperam então com o movimento batista internacional. E o Augusto Rob Strongs é exemplo de um batista que, ao mesmo tempo que defende o batismo de imersão e o batismo só de adultos, ele defende todo o acervo doutrinário reformado. Então nós temos aqui todo esse conjunto de material que eu mostrei para vocês. Vou ficar devendo mostrar para o próximo vídeo a questão da mulher. Estou aqui dando as costas para vocês, estou dando uma olhada para ver se eu vejo aqui. Ontem mesmo estava dando uma organizada na biblioteca e coloquei algum ponto estratégico aqui, todo esse material que trata da mulher, ok? Eu tenho alguma coisa aqui, não é todo esse material não, temos alguma coisa aqui, tá certo? Teologia da Mulher. É um dos livros que eu li. O rosto feminino da teologia. Né? Mulher, dignidade, os mitos. Então foram muitos livros. Aqui são os que eu localizei aqui agora rapidinho para a gente ter uma ideia. Tá certo? Do material que eu vi para formar essa ginecologia teológica. E eu tenho dito o seguinte, que para você chegar à compreensão da teologia sistemática, você não tem que apenas ler a teologia sistemática. Né? Você tem que buscar elementos que dão substância à teologia sistemática, como tratados dos pais da igreja. Você tem que ter um material também que trata da história da teologia, como os dogmas evoluíram, como eles foram construídos. E no vídeo passado eu não tive a oportunidade de mostrar esse material para vocês, que está aqui, do Bernard Bartman. São 3 livros. Eles foram publicados no ano de 1932. E esse livro aqui, vocês podem ver que está todo carcomido aqui de traça. É um livro chamado Manuale de Teologia Dogmática, escrito em latim. São 3 volumes. Volume 1, 2, 3. Tá certo? E está aqui, olha, pertenceu ao Frei Norberto Morrola. Morrola. Está aqui, Roma, 5/5 de 1950. Então isso era de uma biblioteca de Roma. Né? Então a teologia sistemática, você tem que buscar material que reproduz a reflexão de época também. Como eu estava dizendo, a história da teologia é um elemento importante quando você vai estudar a história da evolução dos dogmas. Também, especialmente a questão dos pais da igreja, a patrística. E também documentos da igreja, como está aqui, os cânones de Dort, que foi um documento escrito na Holanda para rebater os remonstrantes, que foram os seguidores de Armínio, que estavam pregando o livre-arbítrio, a expiação ilimitada, a graça irresistível. Então levanta o sino de Dort, da cidade de Dort, e eles apresentam 5 pontos, rebatendo os 5 pontos dos arminianos. Um outro documento, Cremos, por isso falamos, a Fórmula de Concórdia, que é um comentário sobre este documento aqui, ó, que é a Fórmula de Concórdia, que é o conjunto de todas as confissões de fé luteranas. Tá certo? Deixa eu colocar aqui para ficar depois tudo muito bem organizado. Nós temos aqui a Confissão de Fé Belga e o Catecismo de Heidelberg, escrito por Guido de Bresse, em 1567. Confissões luteranas, sua atualidade e relevância. O Didaquê,
que eles falam que é o ensino dos 12, né? Apologia da Confissão de Augsburgo, feita por Philippe Melanchthon. A exposição do Credo, feita por São Tomás de Aquino, autor da Suma Teológica, que eu considero uma obra-prima. Tulipe, para encher a boca de vocês de água, porque esse é um livro raro, quase ninguém tem. Saiu com edição bem limitada, eu adquiri o meu na época, então ele trata justamente desse tema aqui, ó. Né? O Tulipe trata dos cânones de Dort, ou seja, cada ponto que os calvinistas usaram para rebater os remonstrantes, o cânon de Dort, aliás, o Tulipe, ele vai trabalhar total depravation, né? Inconditional election, e vem, enfim, a graça, a irresistível graça, a expiação limitada, a perseverança dos santos, tudo isso aqui no Tulipe, tá certo? Pia Desidéria, é um livro escrito pelo Jacob Spener, trabalha em espiritualidade. Confissão de Fé de Augsburgo, estudos na Confissão de Fé de Augsburgo, né? Então são textos confessionais que são importantes para a sua reflexão, né? Agora nós vamos dar uma pequena pausa para eu estar mostrando outro material para vocês. Eu quero fazer uma tomada com vocês aqui, porque aqui eu tenho um material que trata da história da teologia e dos pais da igreja. E um material seleto e importante para a formação de uma boa compreensão da teologia temática. E depois que eu estiver apresentando, nós vamos tomar de um outro ângulo e vocês não vão mais ver o meu rosto, apenas a minha voz e a minha mão, ok? Como eu falei para vocês, então além das histórias eclesiásticas que nós temos aqui, você pode ver, tá aqui, ó, História das Doutrinas. História das Doutrinas Cristãs. Teologia Histórica, História da Teologia. Uma História do Pensamento Cristão, História da Teologia. Volume 1, volume 2, volume 3, História da Teologia. Origens Intelectuais da Reforma, ou seja, História da Teologia. Aí vem Patrística, que é Pais da Igreja. Pais da Igreja. Antologia dos Pais da Igreja. Pais da Igreja. Os teólogos do século XX, o que eles pensaram. Aqui, História das Controvérsias Teológicas, de Roger Olson. História da Teologia Cristã, Pais Apostólicos. Então, nós temos aqui perspectivas, história do pensamento cristão, perspectiva da teologia protestante do século XXI, enfim, todo um acervo de história. Eusébio de Cesareia aqui, né? Aí vem aqui a Tragédia de Guanabara, que fala da Confissão de Fé de Guanabara, Simonton. Aqui vem História do Culto Protestante no Brasil, a Vida de Calvino. Então aqui vem todo um acervo, História da Teologia, vocês estão vendo aqui, História da Teologia, né? Os santos do mundo que aqui falam dos puritanos. E aqui, enfim, História da Teologia. Essa parte de baixo aqui é uma parte importante que eu falei para vocês também. Porque essa parte de baixo aqui, ela traz elementos para ajudar a gente a compor análise teológica. Como as revistas Fides Reformata, a Harmonia das Confissões Reformadas, livro aqui como Cristo dos Pactos, A Soberania Banida, de Wright, as Institutas de Calvino Antiga, está aqui, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, né? O Evangelho da Graça, Sola Gratia, de Sproul. Aí vem A Doutrina Maravilhosa Graça, de Michael Orton. Boa Pergunta, do Sproul. A Obra Consumada de Cristo, de Francis Schaeffer. Criados à Imagem de Deus, que é um tratado de antropologia misturado com a martiologia, escrito pelo Anthony Huickman. Salvos pela Graça, de Anthony Huickman, que é um tratado de soteriologia. Calvinismo na Prática, aborda a questão teológica. A Igreja, toda uma eclesiologia reformada. Confissão de Fé de Westminster, comentada por Archibald Alexander Hodge. Tá vendo? Então, vem aqui os livros, volume 1 e volume 2, A Glória de Cristo, escrito por um grande pensador reformado, né, que é o Martin Lloyd Jones, que foi pastor lá da Abadia de Westminster até os dias da sua morte, publicado pela publicadora especial, né, que é reformada. Nós temos um material aqui que é interessante, que ele chama assim, a evangelização e soberania de Deus. Se Deus controla todas as coisas, por que evangelizar? Ou seja, se Deus já predestinou seus eleitos, então para que eu vou pregar o evangelho? Se Deus já predestinou seus eleitos. Então esse livro vai responder que é possível fazer a evangelização mesmo quando se tem o calvinismo. Ou seja, você tem o calvinismo, mas você tem a evangelização. Porque o Deus que escolheu a pessoa para a vida eterna, escolheu também o meio pelo qual ele será salvo. Tá certo? E aqui nós temos fartíssimo material, inclusive esse livro aqui, olha, do John Owen. Por quem Cristo morreu? Então, para combater a heresia dos arminianos que falam que Cristo morreu pelo pecado de toda a humanidade,
Então aqui está o livro que John Owen apresenta, dizendo que Cristo morreu pelos seus eleitos, e por isso nenhum dos seus eleitos irá se perder. Né? Então nós temos aqui todo esse material, o Catecismo Maior de Westminster, enfim, todo esse material que está aqui, ele é importante. E do lado de cá nós temos a escatologia, tá certo? Nós temos aqui a escatologia cristã, com livros de Apocalipse, análise de Apocalipse por diversos autores, desde a editora Loyola até a Teológica, Cultura Cristã, livros do Sproul, esse manual de escatologia do White Pentecoste, Hernandes Dias Lopes, manual de escatologia. Então nós temos aqui um acervo de escatologia que vai nos dar essa capacidade para a gente fazer a formulação da teologia sistemática. E sem contar também, né, nesse comentário, eu gostaria que focasse apenas nesse comentário, de Mateus até Apocalipse. Né? Quando você tem alguma dúvida teológica, você vai no texto bíblico e você recorre. Comentário bíblico da Cultura Cristã, o melhor comentário bíblico que existe em língua portuguesa. O Brasil nunca produziu nada melhor do que esse comentário e nunca vai produzir. E aqui nós temos Hebreus comentado por Calvino, Efésios por João Calvino, Gálatas por João Calvino, as Pastorais por João Calvino, Coríntios por Calvino, Atos por John Stott, Daniel por Hernandes. E aqui nós temos Romanos por João Calvino, Romanos por John Stott, Romanos por Karl Barth e Romanos Editora Fiel. Tá certo? Então esse é o material. E eu gostaria agora de estar agradecendo a vocês por terem me tolerado por todo esse tempo aí. Um beijo no coração de todos, um beijo do Bispo Anglicano Enoque para toda a cristandade. Não importa se você é batista, presbiteriano, luterano, congregacional, não importa, pentecostal, importa que se o seu coração é igual ao meu, como dizia John Wesley, dai-me a mão e meu irmão será. Deus te abençoe.